porta-panetone, tá? Que tanto você pode usar nesse sentido, colocando a alça aqui, ó, como você pode usar nesse sentido, tá? Eu gosto mais nesse porque depois fica uma caixa que você aproveita, né? Mas aqui, ó, tem uma surpresa, gente. Presente de Natal antecipado. No final dessa aula, tem as medidas dessa caixa de presente para você, ok? Então, ó, fica aí que tem dicas, como sempre, e uma aula legal pra gente curtir. Até daqui a pouco. Bom, então vamos à nossa aula de panetone. Se é a primeira vez que você trabalha com cartonagem, vai na nossa aula básico de revestimento, que você vai ver como é que a gente chegou nessa etapa aqui, como é que a gente colou, como é que a gente virou para trás, tudo direitinho, tá? Como sempre na nossa aula, nós vamos começar mostrando como é que fica cada peça. Eu vou primeiro mostrar as partes de papelão cinza. A tampa, eu colei esse tecido bonito aqui da Estilotex em cima, onde não tem carimbo. Cortei rente os 4 lados de sobra de tecido. A frente, a costa e os 2 lados, eu fiz o mesmo processo. Colei onde não tem carimbo, virei a parte de cima, que é a parte que vai aparecer, então eu preciso de um acabamento, e cortei rente as outras 3 sobras de tecido. Na base, eu revesti onde não tem carimbo, cortei rente as 4 sobras de tecido e fiz esses 2 furinhos que durante a aula eu vou explicar para vocês como é que eu marquei e fiz os furinhos e para que serve, ok? Nos 2 lados base, na frente base e na costa base, eu fiz o mesmo processo. Colei onde não tem carimbo e virei a parte de cima. Agora os acabamentos. Acabamento da tampa. Colei o tecido e deixei aberto as 4 sobras de tecido que eu vou precisar para dar acabamento por cima da fita crepe. Os 2 lados, eu colei o tecido, virei a parte de cima e a parte de baixo e deixei os 2 lados abertos. Na costa e na frente, eu colei o tecido onde não tem carimbo, que é a parte branca do duplex, e virei os 4 lados. No acabamento da base, o que eu fiz aqui, ó? Eu colei o tecido na parte branca e deixei a sobra de tecido aberta nos 4 lados. No acabamento base costa e base frente, eu colei o tecido e virei as 4 sobras para a parte de trás. E nos 2 acabamentos base e lado, eu colei o tecido na parte branca, virei a parte de cima e de baixo e deixei essas 2 partes aqui abertas, ok? Então, vamos à nossa montagem, tá? Montagem, gente, é basicamente uma montagem de uma caixa, né? Que a gente tem lado, frente e costa, né? Então, eu vou sempre começar a montagem pelo lado. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou pegar uma parte lado, colocar sobre, né? Como a gente já sabe que tem que fazer. E vou vir com a fita crepe, tá? Essa caixa de panetone, gente, é uma caixa que serve para panetone grande, tá? Então, você imagina você chegar na casa de uma visita, vai fazer uma visita no Natal. Não obrigatoriamente que você vai passar a ceia lá, mas você vai fazer uma visita e você leva um panetone para a pessoa. Aí você chega só com o panetone lá, leva um panetone numa caixa que vai fazer um sucesso danado, né? Você pode oferecer, se você trabalha com venda de peça pronta, você pode oferecer em empresas, né? Se elas não querem presentear os clientes com um panetone dentro de uma caixa. Você pode procurar empresas que vendam panetone, essas docerias, que vendam panetone, oferecer de deixar até em consignação, né? Ou de fazer um acordo para vender. Tem tanta loja de doce, confeitaria que vende panetone, vocês podem oferecer o serviço, né? O interessante, gente, é a gente ter a cabeça aberta para as possibilidades que a gente tem. Às vezes as meninas falam, ai, não consigo vender
Quando a gente começa, a gente tem que investir um pouco, a gente tem que ter um pouco de cara de pau, né? Quando eu comecei, eu deixava as minhas peças em consignação. Então, é um investimento, mas eu vou deixar meu dinheiro, mas é uma forma de você divulgar o seu trabalho, gente. A gente sempre tem que começar por baixo, né? Então, vamos lá, ó. Deixa em consignação, faz uns 2 só para você não investir muito. Deixa em consignação, a pessoa vai ver que vende, que seu produto é legal, vai encomendar mais coisa para você. E é assim que a gente vai indo, né? Vamos procurar, eu sempre falo para as meninas que perguntam nos grupos, vamos procurar o espaço dentro da sua cidade. Eu sei que tem cidade que é menor, que tem mais dificuldade, mas vai na cidade vizinha, né? Oferece para empresas, essas coisas. Então, ó, continuei aqui montando, né? Sempre aquela dica, venho aqui, ó, ponho uma fita crepe, vou lá do outro lado, ponho outra fita crepe, venho aqui embaixo, que aí a peça já tá pronta, né? E agora fica mais fácil, ó, eu ir ajeitando e rodeando ela de fita crepe, né? Ó. Você pode fazer essa caixa, gente, para panetone pequeno também. Se você vai oferecer, por exemplo, numa empresa ou numa firma, aí você pode oferecer para panetone pequeno. Como é que a gente vai fazer, gente, para calcular? Porque essa daqui eu vou dar as medidas para vocês, né? Então, deixa eu explicar esse acabamento. Quando a gente for montar a parte de base, eu já explico para vocês como é que a gente faz para calcular. Eu agora vou fazer um acabamento aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar cola. Vou espalhar essa cola com pincel, aqui eu gosto de espalhar com pincel porque eu preciso dessa parte aqui mais úmida, né? Venho com o acabamento, eu gosto de passar o dedo aqui, ó, porque aqui eu já ajusto o acabamento, pra ele não ficar sobrando, tá? E venho aqui pra baixo. Botar um pouquinho de cola na bandejinha, passo a cola aqui, ó. Pego a espátula e subo. Aqui é a mesma coisa, eu passo um pouquinho de cola, coloco a espátula aqui para baixo e subo essa parte aqui, ó. Aqui, ó, passei a cola, com o próprio pincel eu já puxo para cá e puxo com a espátula, certo? Mesma coisa aqui, ó. Passo um pouquinho de cola, puxo essas duas sobrinhas e venho com a espátula, ok? Então, ó, essa parte aqui já tá pronta. Agora, eu vou pro acabamento lado, tá? Por que eu deixei essas duas sobras de tecido, gente? Porque eu preciso esconder sempre as quinas de fita crepe. Por que eu virei aqui em cima? Porque aqui em cima eu já tenho tecido, né? Então, enquanto eu faço esses dois lados, eu vou explicar pra vocês. Se o tamanho do panetone que vocês vão vender ou vão oferecer é menor ou maior que esse, vocês sempre devem começar o cálculo de dentro pra fora, tá? O que é de dentro pra fora, Ana? Vocês vão pegar o panetone, colocar em cima da mesa, medir esse panetone, quanto que ele tem, deixa um pouquinho a mais, para ele não ficar muito apertado, tipo uns 2 dedos, um de cada lado. E você vai começar com o cálculo da base, tá? Então, por exemplo, isso daqui é meu panetone. Quanto é que mede meu panetone? Ele mede, vamos supor, 20 por 20. Eu vou começar pela base, 21 por 21 ou 22 por 22, ok? Da base, eu vou calcular o lado, a frente e a costa. Se a gente sempre começa pelo lado, o lado vai ter a mesma medida da base, certo? Se eu tenho 20 por 20, eu tenho um lado de 20 pela altura do panetone, que vamos supor que seja 20 também, vai?
Aí, então, eu vou fazer 2 lados de 20 por 20. Como é que eu calculo a frente e a costa? Se eu tenho uma base de 20, um lado de 20, e aí eu vou fazer a frente e a costa, e eu estou trabalhando com papelão 2.0, eu tenho que somar 20 mais 2.0 mais 2.0, então eu tenho 20.4, né? Então, quem está acostumado com cálculo já tá entendendo melhor o que eu tô falando, né? Essa aula nós vamos passar as medidas para vocês, vamos dar de presente de Natal antecipado. E depois a gente vai fazer uma aula explicando direitinho essa base de cálculo que a gente faz, tá bom? Agora, quem dá aula legal de base de cálculo, de calcular as caixas, é a Alice. Quem tá no grupo dela lá do Cartonagem Projetada sabe disso, né? Vocês podiam pedir para Alice uma aula para ela, para ensinar a calcular alguma peça específica. Ela ensina muito bem e ela faz essa parte da projetada. Então vamos lá, ó. Aqui, gente, se eu só virar aqui, ele vai ficar feio, não vai? Então eu venho aqui, ó, e corto os cantinhos, tá? Isso daqui é uma caixa muito fácil, uma caixa básica de fazer, né? Eu escolhi usar, você pode usar um tecido mais colorido, da Estilotex. Eu resolvi usar esse daqui porque eu gosto da coisa mais assim discreta, né? E eu gosto também de essas coisas de épocas, essas peças sazonais, eu acho legal a gente fazer de uma forma que você depois da época aproveite também, né? Então, ó, vou espalhar a cola, sempre nas pontas de dentro para fora, para eu não sujar, né? E venho aqui, ó, com a minha costa, tá? Ó, vamos lá, vamos prender aqui primeiro, que aí a gente já vai ajeitando lá em cima. Ó, prende aqui as 4 pontas. E vamos rodear por fita crepe, que é aquela fita que a gente tira depois, tá bom, gente? Então, ó. Aqui e aqui, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte da frente. Gente, vocês podem enfeitar a casa de vocês ou oferecer para os clientes peças de Natal, mas não precisa ser obrigatoriamente panetone, tá? Vocês podem oferecer também porta-guardanapo, vocês podem oferecer bandeja, vocês podem oferecer uma cesta, né? Para as pessoas darem cesta de Natal. Já pensou, você chega a fazer uma visita para uma pessoa, leva, por exemplo, uma caixa de guardanapo, que a pessoa depois aproveita, né? Para colocar guardanapo, cheia de biscoitinhos de Natal, cheia de docinhos, né? Ou você pega uma cesta, que nem a gente tem lá a cesta de bordado, e enche de coisas assim típicas de Natal e dá de presente. Porque, vamos supor, você vai passar o Natal na casa de alguém, vai chegar de mãos vazias? Não, né? É uma delicadeza você levar alguma coisa, tá? Então, ó. Aqui, gente, o que que eu fiz, ó? Eu achei o meio, tá? Tá até o meio aqui, ó. Eu achei o meio. Eu peguei esse puxadorzinho aqui, que eu achei que ele combinava muito com essa caixa que tem uns detalhes dourados, né? Com esse tecido. Ele é douradinho, esse puxadorzinho a gente já tem lá no nosso site, na parte de ferragens, e vai, ó, com 2 bailarinas, tá? Nosso site tá aparecendo aí embaixo. Eu coloquei ele aqui, ó. Vim com uma caneta, marquei aonde é o furinho. Eu vim com esse furador aqui, ó, furei, só que quando a gente usa esse furador na base, gente, ou a gente usa um pedaço de couro, ó, o meu já tá até todo furado, ou um pedaço de EVA, senão você corre o risco de marcar a sua base, tá? Então, vim aqui, furei, tá? Esse furador aqui fura 6 medidas, ele também tem no nosso site.
Vou deixar aqui, ó, porque eu vou primeiro precisar colocar o acabamento, para depois eu colocar o meu puxadorzinho, né? Mas primeiro eu precisava furar, porque agora eu vou montar. Então, a montagem dessa base aqui, gente, é igual a montagem ali da caixa, tá? A gente vai colocar os lados, frente e costa, o acabamento, igualzinho o que a gente fez na caixa. Então, a gente vai acelerar um pouquinho aí e já volta com ela montada. Bom, continuando aqui, eu coloquei o puxadorzinho aqui no meio, tá? Você pode colocar uma fita, se você preferir. E essa caixa aqui, gente, você pode usar de duas formas, tá? Você pode usar essa parte como a parte de baixo, se você vai portar esse panetone para dar de presente para alguém, que fica mais seguro, né? Ou você pode colocar o puxador ou a fita aqui e fazer ela assim, se você for deixar na sua casa, porque aí você levanta, pega um pedaço de panetone, embrulha direitinho no saquinho para não acabar engordurando a sua caixa e deixa ela ali enfeitando a sua mesa, tá? Então você pode usar tanto assim como assim em formato de caixa. A vantagem dessa forma aqui é que depois do Natal você até aproveita a caixa para outra coisa, né? A gente sempre gosta de dizer que a gente deve reutilizar as coisas e dar diversos usos para as peças. Então, ó, agora no finalzinho da aula tem as medidas dessa caixa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver qualquer dúvida, ó, entra lá no nosso Face Artesana Cartonagem, aproveita para curtir e deixa a sua dúvida que a gente ajuda, ok? Bom Natal e até a próxima!